16, versículo 7, depois do versículo 15 ao 19, uma ordenança de Jesus após a sua ressurreição, depois de ele ter aparecido aos seus discípulos. Ele anunciou que, ele ordenou, melhor dizendo, que os discípulos fossem e pregassem o evangelho a toda criatura. Ou seja, que se pregasse o evangelho a todos aqueles necessitados de ouvir o evangelho. Aqueles que tivessem dispostos também a ouvir as boas novas, a ouvir que algo novo estava acontecendo. E que algo novo naquele momento era que o Filho de Deus tinha vindo ao mundo, morreu, padeceu e ressuscitou. Mas isso com um propósito de trazer para a humanidade algo novo. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem por todo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura, ele estava fazendo ou querendo que seus discípulos entendessem uma coisa. Era que eles pregassem o evangelho sem diferença. O evangelho que fosse a mesma medida, a mesma porção, a mesma proporção para todos. Independente se eram ricos, pobres, independente da condição social, independente da raça, tribo, da nação, independente de qualquer coisa, o evangelho tinha que ser anunciado. Porque quando os discípulos estavam focados em simplesmente anunciar o evangelho, eles não observariam mais nada que estivesse ao seu redor. E nos dias de hoje, quando estamos focados em anunciar o evangelho, não vemos o defeito das pessoas que estão ao nosso lado, mas pelo contrário, vemos uma possibilidade de pregar o evangelho que conserta defeitos, que não nos deixa perfeito, mas nos aproxima da perfeição que é Deus. O evangelho que traria a ovelha perdida de volta ao lugar seguro. O evangelho que traria vista aos cegos. O evangelho que traria vida ao que estava morto. E ele anunciou e deixou bem claro: ide por todo mundo. Seriam todos que teriam que ouvir, todos que teriam que receber esse anúncio do evangelho, um anúncio de um Jesus, Filho de um Deus Altíssimo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou. E não só ressuscitou, como ele também conversou com seus discípulos, apresentou as provas de que realmente era ele, e do que realmente os discípulos tinham que fazer. E nos dias de hoje, pegamos essa palavra e entendemos que esse mesmo Jesus ainda está com esta palavra aberta sobre a nossa vida, em que temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, independente da religião, independente da fé que ela professe. Se não é uma fé genuína, se não é uma fé pautada na palavra de Deus, eles terão também que ouvir esta palavra, eles também terão que ouvir que este Jesus morreu, ressuscitou e que ainda está vivo e que prometeu aos seus discípulos que estariam com eles. Prometeu que quando tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Ele, seus discípulos vai e ele diz assim: olha, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ainda colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas isto só através do evangelho. Isso só através da palavra. Isso só através do nome de Jesus. Ele disse: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E temos visto alguma rejeição em algumas pessoas, em algumas religiões, quando diz que quem crê for batizado, quem não crê será condenado. A condenação do ser humano já está sobre a sua vida quando ele rejeita Jesus. Não que Jesus o condena por isso,
mas que ele se condena por si próprio, por estar afastado do Criador, por estar afastado daquele que faz a ponte entre ele e Deus. O Jesus que faz a ponte entre Deus Pai, se ele for rejeitado, o ser humano em si já está condenado. Ou seja, se não aceitarmos a Jesus Cristo, se não reconhecermos a Jesus Cristo no seu devido tempo, enquanto a vida nessa terra, se rejeitarmos as oportunidades que ele nos dá, infelizmente, não haverá salvação. Mas ele pede para que os seus discípulos anunciem isto, e vão sobre os enfermos e serão curados. Ou seja, na medida em que a população, na medida que esse todo mundo que ele falou, forem necessitando, ou seja, da forma que eles necessitarem, prega o Evangelho. Se eles necessitarem de vida, prega o Evangelho que traz de volta a vida. Se eles necessitarem de cura, que assim seja, prega o Evangelho que cura. Se porventura for demônio, prega o Evangelho que expulsa demônio, e em nome do Senhor Jesus Cristo, esses demônios cairão por terra. E Jesus dá essa ordenança, e a Bíblia nos diz que os seus discípulos vão pregar. Eles partindo, versículo 20, pregaram todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Ou seja, Jesus deu ordenança aos seus discípulos. E seus discípulos, ao partir debaixo dessa ordenança, debaixo dessa bênção, debaixo desse treinamento espiritual, a Bíblia nos diz, aqui em Marcos 16, 20, em que o Senhor cooperava com eles, confirmando assim a palavra. E nesta noite, tenho a plena convicção de que, independente da fé que você professa, independente da sua condição social, se você é bem sucedido ou se não é bem sucedido, se você é uma pessoa simples, humilde, ou se você é uma pessoa bilionária, o Evangelho ele chega até você nessa noite e ele te alcança. Dependendo da tua necessidade espiritual, ele há de fazer uma transformação, ele há de entrar e mudar, modificar a tua vida. Se porventura, se você é pobre ou rico, independente da sua classe, se você necessitar da cura, ele tem o poder de te curar. Se porventura houver demônios alojados contra a tua vida, investindo contra você, esses demônios cairão por terra, porque através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esses demônios têm que sair. Se porventura você estiver enfermo, será sim curado. Esse Evangelho nos dá essa garantia de que quando o Senhor coopera com os seus servos, através da sua palavra, os sinais acontecem. Os discípulos estavam, podemos dizer assim, amedrontados, perdidos, porque o seu mestre, o seu exemplo, tinha morrido, mas ele ressuscitou. Em cima dessa ressurreição, ele trouxe aos seus discípulos a ordenança, a autoridade, o poder, a palavra que liberta, que transforma. Se você é católico, é evangélico, é espírita, budista, esta palavra tem o poder de transformar a sua vida. Quando Jesus ordenou que seus discípulos pregassem o Evangelho, ele não falou, tem religiões que vocês não podem pregar, deixe eles falar. Não, mesmo que as pessoas não nos ouçam, mesmo que eles rejeitem esta palavra, mesmo assim ela será pregoada no tempo oportuno. Iremos fazer como os discípulos fizeram, pregar em toda a parte, em todas as casas, em todas as tribos e nações, anunciando que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que há também de manifestar o seu poder, e um dia ele há de retornar. Então, meus queridos irmãos, que esta palavra penetre em teu coração. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, essa palavra te alcançou nessa noite. Você precisa retornar. E o poder dessa palavra há de transformar a tua vida, há de te mudar, e você vai entender que este Jesus, ele está vivo e transformando vidas. Se você ainda não aceitou esse Jesus, que liberta, que transforma, que cura, que ama, que corrige também, se você ainda não aceitou,
É noite de você aceitar, é noite de você se render aos pés do Senhor. É momento de você olhar e dizer assim: eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu me rendo diante desta palavra, e que este poder que estava sobre os discípulos e que hoje estão sobre os ministros que são enviados, usados por Ele, te alcance, te sustente, te liberte. Que nesta noite possamos entender que é noite de nos agarrarmos nesta palavra. E assim como Jesus foi com os discípulos dele, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco. Aplique essa palavra em teu coração. E essa palavra, meus irmãos, se você porventura tem alguém da tua família que esteja necessitando, eu anuncio a mesma palavra que veio para mim e para você. A palavra que me libertou dos vícios, a palavra que limpou a minha vida, a palavra que me trouxe para uma novidade de vida, a palavra que me resgatou é a mesma que eu uso para resgatar os perdidos. O Jesus que eu ouvi, que eu aceitei, é o mesmo Jesus que eu te prego nesta noite. Nem mais nem menos, é a mesma palavra. O teu ente querido, o teu parente, teu amigo, teu vizinho, ele há de se lançar aos pés do Senhor, porque nada podemos, nada se pode contra esta palavra, porque é fiel, verdadeira e suficiente para nos encher e preencher. E nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja alcançado, que você seja fortalecido, que você tome posse dessa palavra. E se porventura há na tua vida um impedimento, através dessa palavra, esse impedimento, ele já caiu por terra. Se for enfermidade, seja curado. Se porventura houver um demônio, ele vai bater em retirada agora. Porque essa palavra nos garante que ao chegar o anúncio dessa palavra, ao chegar essa presença, os demônios eles têm que cair por terra, porque eles não vão resistir o poder da palavra, o poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe ainda assim esse vídeo e alcance mais pessoas. Estarei orando pela tua vida. Me permita orar por você. Me permita orar pela tua família. Me permita orar pelo teu coração que muitas das vezes está fraco, doente, ferido, abatido, angustiado. Mas nessa noite já está restaurado pelo poder da palavra. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua família. Colocar diante do Senhor as tuas petições, as tuas necessidades. E assim como ele foi com o discípulo cooperando, ele também é comigo, ele também está conosco nesta noite. Vamos orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Nesse momento, ó eterno Deus, que aqui estamos, aonde essa pessoa que está em casa, meu Pai, está pedindo a Ti, Deus, me ajude. Deus, me fortaleça minha família, meus amigos, assim como o Senhor foi com os seus discípulos. Deus de Israel, ser conosco nessa noite. E assim como os demônios eram expulsos através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa noite os demônios que estão lutando contra essa família, estão lutando contra este lar, contra este casamento, contra o trabalho que essa pessoa exerce, meu Deus. Que esse demônio venha cair por terra, que as enfermidades que essa pessoa que nesse momento nos ouve, a enfermidade que tem lutado contra a vida deles, meu Deus, para destruir, para trazer sobre eles danos, que essas enfermidades venham cair por terra nessa noite. Entra com o teu poder e com a tua unção agora. Levanta o que está caído. Independente da fé que ela professe, independente da religião, o Senhor Jesus tem o poder de entrar e arrancar o que é cultural e colocar o que é justo, o que é verdadeiro sobre essa vida. Que essas pessoas não venham ficar presas, meu Pai, em uma cultura imposta pelo homem, mas que venha se agarrar à libertação anunciada através de Jesus Cristo. Ser com eles nessa noite. Alcances, meu Pai, os lugares mais remotos dessa terra. Tem pessoas, meu Deus, que através dos nossos vídeos, dessa programação, em diversos lugares deste país,
em diversas cidades, meu Pai, eles estão ouvindo, assistindo, estão unindo a fé dele com a minha, orando junto. Então, Senhor, independente da distância, o Senhor Deus de perto e de longe, o Senhor tem o poder de entrar sobre essa vida, entrar sobre esse lar. Eu te peço, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fortaleça